Opa! E aí, tudo bem? Aê! Vamos lá então, nossa aula de caso genitivo. Hã? Pois é, o nosso assunto de hoje tem dois nomes. É um assunto um pouquinho longo, eu fui meio pretensioso, trouxe um texto pra gente fazer no final dessa aula, mas eu acho que eu vou disponibilizar esse texto para você de outra maneira, porque tá grande a aula de hoje. Um assunto importantíssimo, um assunto que cai e às vezes gera confusão porque ele mexe com o significado da frase. Então aquilo que a gente vai ver hoje, de novo, não é sempre que eu te peço isso, mas a nossa aula de hoje tem uma parte dela que é meio decorebinha, mas afeta o significado do texto. Nada é tão difícil a ponto de você ver 2, 3 vezes e você não saber. Aliás, eu recomendo que você não assista as minhas aulas uma única vez, tá? Não foi feito para isso. Essa modalidade de você poder me assistir é feita para justamente você assistir a aula mais de uma vez. E é como ler um livro. A cada aula que você assiste, você tem um novo insight, você tem uma percepção de algo que você deixou escapar. Né? Num livro ou num filme que a gente vê de novo, a gente repara em detalhes diferentes, tá certo? Estudar não significa ver os assuntos uma única vez, tá? Que fique claro isso para você. Vamos embora então, olha só, falamos de caso genitivo. O caso genitivo tem dois nomes. Tem gente que chama de genitive case, que é um nome bem esquisitão, eu tenho que concordar. E tem gente que chama de possessive case. Opa, agora ficou mais claro, né? O caso possessivo é justamente isso. Nós vamos falar de uma aula que dá a ideia de posse das coisas. Posse, quem é dono de algo. E olha só, o caso genitivo ou caso possessivo, tá? Funciona da seguinte maneira, de uma maneira bem tranquila. Eu acho que você já está acostumado com esse cara aqui. Porque o estrangeirismo, que é o inglês permeando a nossa língua e sendo usado de maneira bastante corriqueira, né? Não sei na sua cidade, mas na minha, por exemplo, é bem comum o uso. Você tem uma barraquinha de cachorro-quente, está escrito lá em inglês, hot dog. Nome de prédio, por exemplo, aqui é comum eles usarem um termo em inglês para dizer business tower ou não sei o que, palace. Às vezes vem um francês ali, maison, né? Às vezes tem, mas o inglês é muito, a gente vê em inglês nos nomes dos carros, é não sei o que adventure, é não sei o que fire, é não sei o que weekend, é não sei o que wagon, é não sei o que station, maluco! Inglês direto. Então a gente está acostumado com esse cara aqui também, que é o caso genitivo, assim, ó. A gente vê que existe muito apóstrofo S, né? Então aqui você tem o Zezitos Bar, o Herculanos Dog, sei lá, é trocentos, né? Fora essas redes de fast food que usam esse apóstrofo S. Até a data de hoje, o apóstrofo S, a gente tratava ele como uma abreviação, né? Uma forma contraída de is ou do próprio has, quando fosse o caso do present perfect. Tá? Então aqui, ó, quando a gente estudou verbo to be no presente, a gente viu isso. Quando a gente estudou present perfect, a gente viu isso. Você pode voltar naquelas aulas para relembrar. Mas hoje, o nosso apóstrofo S, vou fazer ele bem grandão, olha que lindo. O nosso apóstrofo S será, sabe o quê? Ele é nada mais, nada menos que apóstrofo S, é isso. Ele não é a forma contraída de nada. E ele é bem comum nos textos e ele pode sim mudar o entendimento do que a frase está dizendo. Vem comigo. O caso genitivo representa uma estrutura gramatical que geralmente indica uma relação de posse, ou seja, que algo pertence a alguém. Essa relação de posse pode ir além, relacionando pessoas com outras ou animais e não somente coisas. Então quando eu falo assim, ó, a caneta do Renato é uma relação de posse, o carro da Maria é uma relação de posse, mas quando eu falo a mãe do Pedro, não é porque ele é dono da mãe dele, mas há uma relação de posse que eu chamo de posse afetiva. Quando você é dono de um bichinho de estimação e você tem responsabilidade sobre ele, então você fala o cachorro do Renato, né? As pessoas aí sabem que eu também tenho uma cobra, uma jiboia. Então, a jiboia do Renato, sem ser no sentido figurado, tá? Jiboia do tio Rê? Deixa eu ver a tua jiboia. Sem zoação, eu tenho uma cobra de verdade, tá? É uma jiboia toda legalizada, com chip embaixo da pele, né? Regularizada pelo IBAMA, como tem que ser. Enfim, porque está proibida a venda atualmente de jiboias, então eu adquiri ela numa época que era permitido, que era legalizado, e ela fica vinculada ao meu CPF, tem todo um trâmite aí que não é moleza não, cara. Não quero mais, jogo fora. Não é assim não, tá? Esse animal tem um chip que leva o meu, tá associado ao meu CPF lá, tá bom? Então tem toda uma questão legal bem séria aí. E é uma jiboia de verdade, tá? E é grande sim. Então o que acontece?
Então, é a jiboia do Renato. Aí é uma relação de posse com um animal que é uma relação de posse com outro ser vivo. Então pode acontecer sim, tá? Ou quando você fala de namorado, namorada. Mas olha que moleza que é. Eu posso dizer, the chair of the teacher, a cadeira do professor. Essa é a maneira que segue mais um padrão de tradução literal. Mas é mais comum a gente ver assim nas nossas provas do Enem. Ó, the teacher's chair. A cadeira do professor. E é bem assim que ele funciona. Pronto, já estou mandando o meu macete que funciona assim, ó. Quer se dar bem? Se apegue no meu macete. É assim, ó. Você achou o apóstrofo S do caso genitivo, porque o caso genitivo nada mais é do que o uso do apóstrofo S. Quando você achar, ele funciona assim. Quem está depois do apóstrofo S pertence a quem está com ele. Ó, quem está com o apóstrofo? O teacher. Então o teacher é o dono. Dono do quê? Do que veio depois. Vamos repetir? Quem está depois do apóstrofo S pertence a quem está com ele. É mais ou menos assim, ó. Imagina que esse controle aqui é o meu apóstrofo S, tá? Eu tô com ele. Ó, eu tô com ele, eu tô com o apóstrofo S, eu sou o dono. Sempre quem está com o apóstrofo S é o dono. Eu tô com ele é meu, eu sou o dono. Do quê? Do que vem depois dele. Tá? Então eu faço uma leitura que parece meio invertida mesmo. Olha só, então vamos trabalhar um pouquinho? O caso genitivo é usado quando o elemento possuidor é pessoa ou animal. Quem é que pode então ser o dono? Quem é que pode receber esse apóstrofo S? Ou uma pessoa ou um animal. Não dá para dizer assim, o espelho do carro, e daí carro levar o apóstrofo S. Ou pessoa ou animal que vai levar esse apóstrofo S, tá bom? Então veja, the nest of the bird. Puxa, falei de pássaro, pássaro é um ser vivo, então ele leva. Ó, o ninho do pássaro. Fica mais bonito dizer assim. The bird's nest. O ninho do pássaro. Como é que funciona mesmo? Quem está depois do apóstrofo S pertence a quem está com ele. Então o pássaro aqui é que é o dono do ninho. E a tradução já está ali. The car of the driver. O carro do motorista. Tá, mas não vem assim no texto. Virá assim, ó. Que também é a mesma coisa, o carro do motorista. A palavra motorista está com o apóstrofo S, então ele é o dono, ó, ele está com o apóstrofo S, ele é o dono do quê? Do que veio depois. Quem está depois do apóstrofo S pertence a quem está com ele, a tradução está ali certinha para você do lado. Mas vamos entrando vagarosamente nos casos especiais que estão aqui, que podem complicar o entendimento desse assunto no texto, tá? Então agora isso aqui pode complicar o entendimento disso no texto. Vem comigo, olha só. Quando o possuidor, eu vou chamar de possuidor quem é o dono, tá? Quem é aquele cara que carrega o apóstrofo S. E quando o possuidor não for um nome de ninguém, porque, por exemplo, ó, se eu digo o livro do Renato, eu vou dizer o quê? Renatos Book. Legal. Aqui tá muito claro, vamos escrever bonito para você, né? Ó, Renatos Book. Aqui tá muito claro que o possuidor é um nome de alguém. Isso é bem comum. Mas e quando eu não tenho um nome de alguém, eu tenho um substantivo, por exemplo, o garoto, the boy. E mais? E quando esse substantivo está no plural com S? É isso que eu estou te mostrando no caso número 1. Quando o possuidor estiver no plural e esse plural tiver S, ele vai receber apenas o apóstrofo. Então olha que loucura, apenas o apóstrofozinho no seu texto perdido ali, ele pode indicar muito mais do que um sinal perdido, ele indica posse. Então fica assim, ó. The hair of those girls. Ó, apareceu a palavra girl, que não é nome de ninguém, mas é um substantivo no plural com S. Quando isso acontece, para eu dizer isso aqui, eu posso usar assim, ó. Those girls' hair. O cabelo daquelas garotas. Tá certo? Ou o cabelo daquelas garotas. É a mesma coisa. Então, às vezes, ó, a palavra está aqui no plural, vai só o apóstrofo para dizer que aquilo ali é posse. Tá bom, mas e quando eu tenho uma palavrinha que ela tá no plural, mas não é que nem boys, não é que nem carro, car, que vai no plural com S. Existe palavra que são de pessoas, por exemplo, child, né? Porque a gente sabe que só pode levar o apóstrofo ou o apóstrofo S quando é pessoa ou animal. Plural de child, criança, é children, ó. É uma palavra que está no plural, mas não tem S. E quando eu tenho essa palavra aqui e eu quero dar a ideia que, sei lá, são os brinquedos das crianças, como é que eu faço? Gente, duas coisas que eu quero ressaltar aqui para você. As regras especiais, elas são divididas em ou colocar o apóstrofo S ou colocar o apóstrofo. O apóstrofo S é a regra normalzona. Então tudo que é especial vai ser só o apóstrofo. Beleza? Ó, normalzão, colocar o apóstrofo S. Tá aí esse apóstrofo sozinho. É uma situação especial. Então vai sempre representar um caso especial. A nossa aula vai ser toda dividida em isso. Em ou colocar o apóstrofo S ou colocar só o apóstrofo. Mas,
Quando eu tenho aqui uma situação como essa, em que eu tenho uma palavra que ela está no plural, mas não parece, vem comigo, não parece uma palavra com uma cara normalzona? A palavra children está no plural, mas não parece plural. Parece palavra normalzona, trate com a regra normalzona. Tá aqui, ó. Quando o possuidor estiver no plural e não terminar por S, recebe o apóstrofo S. Recebe o apóstrofo S. Os brinquedos das crianças. Vou usar como? A regra normalzona. Porque essa palavra, apesar de estar no plural, tem cara de palavra normalzona. The children's toys. Tradução, os brinquedos das crianças. Legal, né? Vambora. E quando eu tenho o nome de alguém? Bom, parte da regra do nome eu já vi. Tá aqui, ó, o nome do tio Rê. Eu faço o quê? Quando eu tenho o nome de alguém, eu boto apóstrofo S. Mas e se for um nome terminado com S? Daí depende. Quer ver? Pensa num nome terminado com S aí. Vamos ver se eu adivinho. Você pensou em Carlos? Então tá bom. Tá bom, Carlos. Mas pode ser que você tenha pensado, por exemplo, em Jesus. Né? Tá bom. Qual é a diferença entre Carlos e Jesus? Bom, se eu estiver falando daquele Jesus da Bíblia, eu estou falando de alguém historicamente famoso. Aí são situações diferentes do Carlos qualquer. Não me venha com Roberto Carlos, por favor. Estou falando de historicamente famoso. Estou falando de famoso para a história da humanidade. E até onde eu sei, o nosso Roberto Carlos, querido Roberto Carlos, aliás, sensacional o papel dele na música brasileira, mas ele ainda não entrou para a história da humanidade. Então olha só, o que acontece? A diferença é justamente essa, eu já estou te induzindo ao macete. Nome com S, normalzão, leva a regra normalzão que nem eu. O que o Carlos tem de mais especial do que eu? Nada. O que o Carlos tem de mais especial que você? Nada. Nem o Carlos, nem o Lucas, nem o Vinícius, nem a Laís, nem a Thaís, nem a Tamires, nem... Enfim, todos os nomes terminados por S. Nós, eu e vocês, nós é tudo farinha do mesmo saco. Então tudo leva a regra normalzona. Ó, eu sou o nome normalzão, levo a regra normalzona. O Carlos, nome normalzão, se for assim terminado por S, leva a regra normalzona. Mas nomes especiais merecem regras especiais. Qual é a regra especial mesmo? Só o apóstrofo. É isso que o nosso slide vai dizer. Mas eu estou te forçando a já deduzir isso, né? Olha só, nomes próprios clássicos ou históricos terminados por S recebem só o apóstrofo. Os teoremas de Pitágoras. Maluco, você estuda os teoremas desse cara até hoje. Você e o planeta inteiro estudam isso. Então, esse é um cara historicamente famoso. Daí eu digo o quê? Pythagoras Theorems. Só o apóstrofo está dando essa ideia de posse, que o que vem depois pertence a ele. Mas eu trouxe outros nomes para vocês que são assim importantes, terminados por S no inglês. Porque se você falar Aristóteles não está na lista. Pois é, Aristóteles não está na lista porque o nome dele, porque o nome dele em inglês é assim, ó. O nome dele, mas deixa eu escrever direito, senão você não entende a minha letra, né? Pronto. Então, o nome dele em inglês não tem S, daí ele não entrou nessa lista aqui. Quem entrou? Moisés, Jesus, Péricles, já estou traduzindo. Sócrates, Strauss, Brahms, Arquimedes, Aquiles, Hércules, René Descartes, que apesar de ser um nome francês, leva o S no inglês também, e aquele S não é pronunciado. René Descartes, ninguém fala Descartes, mas tem o S, vai ter regra especial, só leva o apóstrofo. Se for nome normalzão, tipo Charles, tipo Carlos, leva a regra normalzona. Tá aqui, gente, olha que fácil. The Last Contract of Charles, o último contrato do Charles. Mas daí como é que eu leio isso? Como é que eu leio essa encrenca agora? Eu vou esticar o S? Charles... Não seja jacu. Quando você tem essa situação, você vai falar isso aqui como se ali no meio tivesse a letra E. Então você fala Charles. O último contrato do Charles. Charles é com E mesmo. Charles' last contract. Fica esquisitão, mas é assim que aparece. Tudo bem até aqui? São regrinhas especiais, beleza? Agora vamos para aquelas que vão impactar o texto. Aquelas que podem mudar o significado do que você está lendo. Muita atenção. Ó, porque tudo isso aqui que eu estou falando vem pronto no texto. Ninguém vai falar para você, coloque o caso genitivo correto. Não, a prova do Enem não é assim. A prova do Enem te traz um texto pronto. Porém, apesar de terem sido previstas aí, já tivemos mudanças no Enem, que não funciona mais como validação do ensino médio, por exemplo. Né? Então, para esse ano de 2017, o Enem já é diferentão.
certo? Devem vir outras mudanças que eu estou prevendo antecipadamente para que o Enem fique num único dia, porque é muito gasto para o governo fazer essa prova em 2 dias. Então, se prepare para ter menos questões. Eu acho que na de inglês eles não devem mexer, já são só 5, tá? Mas a prova vai ficar bruta, porque vai ser feita num dia só. Agora dá uma olhada só. Isso é uma previsão, tá? Isso é uma previsão. Se eu acertar, você vai me mandar uma caixa de Ferrero Rocher ou de especialidade Nestlé para minha casa, se eu acertar. Tá bom? Olha só. Aqui, daqui para frente, isso já vem pronto para você no texto, mas implica em mudança do que você está lendo. E quando eu tenho vários possuidores, ou seja, vários donos de uma coisa que pertence a todos eles. Ou seja, eu sou casado e eu sou casado em comunhão parcial de bens. Digamos que eu sou casado e tudo que eu adquiri depois do casamento eu divido com a minha esposa. Tudo bem? Beleza. Como é que eu dou essa ideia no texto de que uma coisa ou várias coisas pertencem igualmente a nós dois? 50% cada um. Assim, ó, apóstrofo S só no último nome. Só no último nome, a casa do Bob e da Jane. Aqui não importa se é uma casa só e se são várias. Por quê? Porque eles vão dividir. E quando isso acontece, ó, apóstrofo S só no último nome e o que está depois pertence irmanamente a todos os nomes que vieram antes. Mesmo que você tenha 5 nomes, mesmo que você tenha 10 nomes. Apóstrofo S no último nome indica que o que vem depois pertence a todos os nomes que vieram antes. Legal? Tá ali a tradução para você. A casa de Bob e Jane. Então, concorda que tanto faz aqui ter singular e plural? Poderiam ser as casas de Bob e Jane. Vai dividir mesmo. Por isso que eu trouxe outro exemplo no plural. Olha só para você ver. Os brinquedos do Bill e do Chuck. Suponha que Bill e Chuck são irmãos gêmeos. Eu tenho um irmão gêmeo no Vitelino. Eu sei a desgraça que é isso, tá? Tanto que a gente não se dá muito bem, eu e meu irmão gêmeo a gente nem se fala, normal. Ou se une e fica muito forte, ou se separam. Quem tem irmão gêmeo não me deixe mentir. Mas a questão é que é muito comum quando criança você tem brinquedos em comum. Para que vai separar? O aniversário é no mesmo dia. Então, o que acontece? O Bill e o Chuck são irmãos gêmeos e eles compartilham os brinquedos. Como é que eu dou a ideia então de que os brinquedos, ó, embora esteja no plural, né, brinquedos, são dos dois? Não importa. Não importa se é singular ou plural, se você tem apóstrofo S só no último nome, o que está depois pertence a todos os nomes que vieram antes. Gente, lembra que eu falei no começo da aula com o controle assim, ó, que quem está com o apóstrofo S é o dono? Lembra disso? Tá bom. Agora vamos lá. Aqui, o apóstrofo S no último nome indica que todos são donos. Mas agora, lembrando desse macetinho de quem está com o apóstrofo S é o dono, como é que eu sei então que cada um é dono daquilo que é seu? Dedução, dedução. Aqui a regra é apóstrofo S no último nome e eles compartilham o que vem depois. O que vem depois pertence a todo mundo. Mas se eu quero dar a ideia de que cada um é dono daquilo que é seu, basta cada um ter o seu apóstrofo S, dá para deduzir o que vem na sequência. Então aqui, olha só, depois você lê o que está escrito no enunciado. Eu quero dizer que as festas são da Suzy e da Kate, mas a Kate tem as festas dela separado da Suzy, que tem outras festas. Ou, cada uma delas tem uma festa só, mas a Kate fez a festa dela num dia, a Suzy fez no outro. Se cada uma delas é dona de uma festa diferente da outra, cada uma leva o seu apóstrofo S. As festas de Suzy e Kate, e essa estrutura aqui que você encontra no texto, indica que a Suzy tem a festa dela e que a Kate tem a festa dela. Portanto, isso aqui está errado. Não pode ser party. Olha só, aqui tem que ser o quê? Parties. Consegue entender isso? Legal? Ó, vamos lá. Por que tem que ser parties aqui no plural? Porque pelo menos cada uma delas, por ter o seu apóstrofo S, tem pelo menos uma festa. E se tem pelo menos uma festa, eu estou falando no mínimo de 2 festas. Aqui só pode ter plural. Tudo bem? Diferente do caso anterior, em que tanto faz ter singular ou plural, vão dividir mesmo. Aqui não. E por fim, letra G, olha só. Quando eu tenho substantivos compostos, que são palavras em inglês que são formadas por vários nomes. Mother-in-law significa, traduzindo ao pé da letra, mãe na lei. Quem que é mãe na lei? Casei com a gata. A família dela passou a ser meio que minha família, porque eu casei. Então a mãe dela é meio que minha mãe, só que mãe na lei. No Brasilzão a gente chama de sogra.
É isso. No inglês eles são mais lógicos. Quando você tem um vínculo com uma pessoa, que é um vínculo legal, é que meio que pela lei a família da pessoa agora é tua família também. Então olha só, the house of my mother-in-law, a casa da minha sogra. Como eu tenho 3 palavras formando a palavra sogra, o apóstrofo S só vai no finalzinho. My mother-in-law's house, a tradução é a mesma. O mesmo acontece para títulos. Você estudou em história ou vai estudar Alexandre o Grande, Alexander the Great, a história do Alexandre o Grande. Mas de qualquer forma isso aqui forma um bloco só. Então assim como aqui antes, o apóstrofo S vai só no último nome, aqui também vai só no último elemento. Então Alexander the Great's Story, a história de Alexandre o Grande. Tá certo? Eu só não coloquei o the, porque aqui eu não uso the nesse contexto, na frente de nome próprio. E aí, a gente tem aqui uma regra que eu acho que é a regra de ouro. As 2 últimas que eu vou lhe mostrar, a I e a J, são as regras que eu mais gosto porque são as que mais caem. Você já sabe, através do que a gente já estudou, que é feio ficar repetindo a mesma palavra toda hora. Num texto, no discurso, é feio. O apóstrofo S do caso genitivo que a gente está estudando, eu aponto assim porque eu aponto para minha tela aqui. Ele é muito usado para não precisar repetir o que já foi citado anteriormente. E você tem que ter essa visão no texto, para entender do que o texto está falando. Então veja só, os substantivos relacionados abaixo e também outros, quando são evidentes, podem ser omitidos na relação de posse. Eu posso deixar essas palavras fora da frase, porque é muito evidente. Quando for a palavra catedral, hospital, restaurante, loja, magazine, casa, faculdade, a palavra office pode ser escritório, ou gabinete, ou consultório, e a palavra igreja. Não importa, o que elas têm em comum todas? Todas indicam um lugar. Quando você tem palavras que indicam localidades, e essa palavra, esse lugar é muito óbvio, você não precisa escrever ele no texto. Você omite. Quer ver? Olha só. I'm going to my friends. A frase toda deveria ser I'm going to my friend's house. Eu vou à casa do meu amigo. Mas você concorda que mesmo no português a gente fala assim, pai, mãe, eu vou lá no meu amigo. Vai aonde no teu amigo? É lógico que é na casa dele. Então quando é muito óbvio, a gente nem fala. Ah, mãe, vou dormir na minha amiga. Que é essa mentirinha que você conta com as namoradas, né? Tô sabendo. Sou pai de menina também. Tô ligado na parada. Olha só o que acontece. Quando você diz vou dormir na minha amiga, é onde na tua amiga? Lógico que é na casa dela, certo? Então é comum que no português a gente também omita o nome do lugar quando ele é muito óbvio. É isso que essa regra está dizendo, só que no inglês eu uso o apóstrofo S para poder omitir. Imagina que você conhece o Pedro e a Paula. E aí eu falo o seguinte, eu falo assim, ó, cara, eu preciso falar com o Pedro, você sabe dele? E aí você sabe, você me responde assim, ó. Ah, o Pedro? Claro, Renato, ele tá lá na Paula. Tá onde na Paula? É lógico que só pode ser na casa dela. Então você não precisa dizer, o Pedro está na casa da Paula. Você fala, ele está na Paula, né? E aí eu vou entender que é na casa dela, porque qualquer um entenderia isso. Certo? Então aqui é a mesma coisa. Olha o próximo exemplo. He's going to the doctor's. Tá, dá para dizer he's going to the doctor's office? Sim, ele está indo ao escritório, ao consultório do médico. Mas, gente, não precisa falar a palavra office. Então eu omito ela, tá vendo que tá entre parênteses? E coloco só o apóstrofo S. Eu omito a palavra house e coloco só o apóstrofo S. Porque todo mundo diz, preciso ir ao médico. Ninguém tem que falar tudo, preciso ir ao consultório do médico. Porque quando você diz, preciso ir ao médico, tá na cara que é no consultório, né? Ou você fala, nossa, eu preciso ir ao médico. Ou alguém fala pra você, ele tem uma casa na praia? Não, não é na casa de praia do médico, cara, é no consultório dele. Beleza, por fim, aqui ó. Will and Paula will get married at St. Peter's, né? Church. O Will, que é a abreviação de William, e a Paula se casarão na igreja St. Peter. Só que a St. Peter, lá em Londres, ela é tão conhecida que todo mundo sabe que é uma igreja. Então não preciso dizer o óbvio. Só coloco o apóstrofo S e digo que o Will e a Paula vão se casar na São Pedro. Pronto! Pronto! É isso é bem comum, isso cai no seu texto, fique atento. Por fim, a letra J, que é o último caso, que eu adoro, diz o seguinte, você vai usar o caso genitivo para evitar outras repetições que são, olha isso, my dog is much more obedient than Paul's. Na verdade, essa frase deveria continuar aqui assim. O meu cachorro é muito mais obediente do que o cachorro do Paul. Mas eu já estou falando de cachorro lá na frente. Para que repetir a palavra aqui? Porque ninguém falaria isso no português. O meu cachorro é muito mais obediente que o cachorro do Paul.
Não, eu digo, o meu cachorro é muito mais obediente que o dele, ou que o do Paul. O que do Paul? O cachorro dele. Então, para eu omitir algo que já foi citado anteriormente, eu também uso esse apóstrofo S aqui no fim, tá vendo? Olha que legal esse caso. Eu também uso o apóstrofo S, que aqui faz com que eu não precise repetir algo que já foi citado anteriormente, que no caso é a palavra cachorro, tá bom? Como eu disse no começo da aula, a gente só usa o apóstrofo S com coisas, seres animados. Animados quer dizer que tem vida, pessoas e animais. Então, você fala assim, mas por que eu não posso usar com a árvore? Se a árvore tem vida. Porque a gente fala aqui de ânimo jurídico. No termo jurídico da lei mesmo, ânimo significa ter vontade. Você tem vontade, os animais têm vontade, ainda que instintiva. Mas uma árvore não tem vontade até onde se sabe. Então, para eu dizer as folhas da árvore, eu não posso dizer assim, ó, the trees leaves, porque a árvore não é um ser animado, então não posso usar o apóstrofo S com ela. Só posso usar o apóstrofo S com seres animados e não inanimados. A árvore é inanimada porque ela não tem vontade. Então olha só, para dizer as folhas da árvore eu faço tradução literal, as folhas da árvore. Para dizer a cor do carro, carro também não tem vontade, não me venha com aquela piadinha da super máquina, e aí eu digo o seguinte, a cor do carro, ou seja, tradução literal para o inglês, tá certo? Porque eu só posso, lembrando do começo da nossa aula, usar o apóstrofo S com pessoas e animais. Se você decorar isso, você não vai cair nessa cilada aqui. A letra J, na verdade, é mais com essa parte aqui, attention, é mais para você relembrar disso. Tá certo, meus queridos? Bom, teria um texto, mas a gente já fechou aí quase 27 minutos de aula, então nós ficaremos por aqui e nos vemos no nosso próximo encontro, precisando de mais textos, enfim, você sabe que você pode, inclusive na minha própria pessoa, ter todas as questões do Enem anteriores corrigidas por mim mesmo. Então puxa a prova lá do site do Cinep, enfim, da internet, e baixa as provas, tente fazer, depois entra aqui e veja as gravações que eu fiz de correção de cada questão para você praticar. Beleza? Precisando de mim, sabe onde me achar, curta a aula, é super importante. Eu tentei tornar todo esse conteúdo de decoreba um pouco mais racional, um pouco mais lógico e, claro, já com os macetinhos para lhe ajudar. Vale a pena ver essa aula de novo. Desculpe as brincadeiras de hoje e nos vemos no nosso próximo encontro para falar de frases condicionais, importantíssimo. Meu Deus, eu vou dividir em 2 aulas o nosso próximo assunto. I see you. Bye.